que essa palavra vá e cumpra aquilo para o qual ela foi destinada, e que ela encontre guarida nos corações que já foram regados pela chuva temporânea e selada do Senhor, e que ela dê fruto a 30, 60, 100 e que o diabo não possa roubar a palavra que é semeada, em nome de Jesus. Amém? Quem achou o texto? Mateus 24. Amém? A partir do versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e ensinarão a muitos, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Versículo 11: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Só até lá. Amém? Olha para mim. Quando eu vim para Jesus, há mais ou menos 40 anos atrás, e eu não falo isso para aparecer, é que é a verdade, não é pela somatória de tempo, mas quando eu me converti, a igreja era outra igreja. Só para você ter uma ideia, eu tive o privilégio de orar de joelhos na sede mundial da Igreja Deus e Amor, lá no Glicério, no concreto. Eu tive o privilégio de fazer da minha balada vigília. Havia vigílias, eu ia para a vigília de sexta para sábado e de sábado para domingo, porque eu queria Deus. As pregações eram pregações, ministrações, que deixavam a gente com raiva e com medo. Raiva porque mexia com o pecado que estava em nós. Medo porque apontava para o Calvário e mostrava que se a gente não se colocasse diante de Jesus, a gente seria fulminado. O que nos esperava era o inferno. As pregações, as ministrações sempre falavam que havia um céu a ser conquistado e um inferno a ser evitado. Os homens e mulheres de Deus que subiam no altar faziam questão de não amaciar o nosso ego. E na igreja se falava sobre pecado. E uma das coisas que havia no coração de todo mundo era temor. Havia respeito pelas autoridades constituídas por Deus, havia respeito
ficava do lado. Havia respeito pelo círculo de oração daquelas velhinhas com as quais eu andei, velhinhas de 60, 70, 80, 90 anos, quase 100 anos, com as quais eu aprendi a orar. A igreja, ela orava, a igreja tinha oração. Você entrava dentro da nave do templo, estava todo mundo de joelho, só não o pessoal que estava destacado para trabalhar, que estava na porta, mas estava todo mundo com a cara no chão, as mulheres, elas levantavam do chão e o olho cheio de lágrima, os homens com o olho cheio de lágrima, as pessoas, elas iam para a igreja tinham dois objetos que não podiam faltar na vida dos crentes naquela época. Um era a Bíblia e o outro era o lenço. Por que, apóstolo? Porque você sabia que você ia ser compungido, constrangido pelo Espírito Santo quando você pisasse na nave do templo e você ia chorar. Amém? Por que você ia chorar? Porque o Espírito Santo ia falar para você que você era pecador, que você precisava se arrepender, que você precisava buscar Deus, que você não podia dar ouvido ao diabo, que você tinha que negar a si mesmo, negar os prazeres da carne, negar os vícios, negar os xingamentos, negar tudo e se mostrar diante de Deus como alguém disposto a ser tratado para santificação. Havia culto nas praças. Eu fiz vários cultos nas praças, debaixo de chuva. Na minha época, quando eu me converti há quase 40 anos atrás, eu era um garotão e eu dediquei a minha juventude a Deus e não me arrependo. E o pastor não pedia, não, ele chegava e falava: vai para a praça pregar, que hoje é você o seu dia. Eis-me aqui. Jamais olhei de cara feia para um pastor que estava me liderando. Eu aprendi com os meus líderes que quem não aprende, não sabe obedecer, não pode mandar. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? E aí você vai falar: apóstolo, mas isso não te machucava? Claro que não. Quem me machucou foi o diabo. Deus não machuca, Deus cura. Amém ou não amém? Eu fui forjado nessa escola, onde eu não tinha mimimi. Não é hoje que você não pode falar um pouco mais grosso, que a pessoa já pensa até te processar. Eu fui forjado numa igreja, que é uma igreja edificada na rocha. Olha para mim, eu estou te levando a uma viagem no passado. Eu me lembro que teve um testemunho lá de onde eu vim. Eu sou oriundo da Batista e Assembleia. Depois Deus me deu meu próprio ministério. Uma irmã, isso é só para você ver o comprometimento. Eu estou pregando Mateus 24. Uma irmã, ela estava em casa, era um dia de semana, e ela chegou com o bebê morto no colo. E ela falou para a mulher do pastor, falou: minha irmã, eu trouxe meu bebê, o bebê estava dando os últimos suspiros. Ela falou: eu trouxe para o pastor orar, olha a responsabilidade. Aí a irmã falou: minha irmã, sinto muito, mas o pastor ele entra no quarto de oração dele, e ele só sai daí depois que ele orar, o que ele tem que orar, ele é todo dia assim, ele não vai abrir a porta. E aí a serva de Deus, esposa do pastor, que era uma mulher sábia, ela falou assim: não, nós vamos fazer o seguinte, eu não vou incomodar ele, vamos encostar aqui na parede, aqui onde ele ora. Ele é o seu cantinho que ele ora, porque a esposa conhece o marido. Conhece ou não conhece? Ela falou: vamos encostar aqui no cantinho que ele ora, e a oração vai fazer efeito. E aí elas encostaram ali no cantinho que o pastor estava orando, começaram a orar junto com ele. Daqui a pouco o bebezinho ressuscitou. Era uma igreja compromissada. Era uma igreja onde os crentes queriam aprender com a palavra como servir a Deus. Eu participei. A gente saía para pregar o evangelho, para evangelizar.
nas casas, sabe? A gente tinha, quando a igreja, o líder da igreja falava, vamos fazer tal coisa, o coração da gente se comovia, se compungia. Era uma igreja de atos, a igreja de comunhão, de oração, de partir do pão, irmãos. Minha irmã. E aí você está falando para mim, você pode falar, apóstolo, mas e daí que Deus não muda, quem muda somos nós. E eu quero falar aqui para você o seguinte, que uma das coisas interessantes é que desde aquela época, desde que eu me converti, eu escuto falar, uma das coisas mais pregadas que eu ouvia na igreja, Jennifer, era que Jesus ia voltar. Toda vez que um ministro pegava o microfone, toda vez que alguém ia ministrar numa vigília, a pregação era: te conserta que Jesus está voltando, arruma tua casa que Jesus está voltando, evita o pecado que Jesus está voltando, perdoa que Jesus está voltando. E a igreja tinha demônio. Mas agora eu tenho muito mais coisa que eu vivi. A gente era chamado de protestante, não tinha chamado de gospel, entendeu? Era protestante. Por quê? Porque a gente protestava, segundo a Bíblia. A gente falava para as pessoas. Um dia eu estava ministrando na praça pública, e eu preguei, e aí seria a vez do irmão que estava me ajudando, e fiquei aqui intercedendo. Aí daqui a pouco passou alguém e falou assim: esses crentes doidos aí. Ele falou: não dá vontade de pegar umas pedras e jogar neles? E eu glorifiquei a Deus, porque se a gente está causando esse tipo de atitude no inferno, é porque a gente está mexendo com ele. Amém? Amém ou não amém? Amém. Agora, a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: a gente tem ouvido pregações salvíficas ultimamente? A gente tem ouvido pessoas falando que Jesus está voltando? A gente tem ouvido as pessoas falando sobre o pecado, falando que a gente precisa buscar a santificação, que não adianta, que a gente tem que viver uma vida aprovada por Deus. Não adianta fingir, tem que ser aprovado por Deus, porque Deus vê tudo. E diante disso, esse texto que nós lemos, que é um texto real, é um texto para hoje, porque esse texto é para que dia? Eu não ouvi, para que dia? Para quem? Nós. E o texto, Michel, meu irmão, ele declara, está falando aqui, está falando de uma passagem onde Jesus, ele vai falar algumas coisas. Eu quero falar para você o seguinte: esse texto, ele é o jornal de hoje. Esse texto, ele é para hoje, né? Ele urge, ele nunca, até Jesus voltar, ele não perde a eficácia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus, ele falou algumas coisas. Agora eu vou te falar, vamos conferir junto aqui. Vamos conferir junto. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Que templo é esse, apóstolo? É o templo que Salomão construiu. Eu estive lá. Eu vou situar você. Talvez, mesmo que você tenha pouco tempo na igreja, você vai se situar. Você não ouviu falar do Muro das Lamentações? Lá em Israel? Ele é o último pedaço do templo que Salomão construiu. Aquele templo que, quando ficou pronto, os sacerdotes ficavam tudo cheio do Espírito Santo, não conseguiam nem ficar de pé. É esse templo. Eu estive lá. Eu orei naquele muro. As pedras são isso aqui. E Jesus vai falar para os discípulos. Eles mostram para ele, falar, o templo estava de pé. Eles falam: olha, Jesus, olha para esse templo, olha que coisa monumental. E aí Jesus responde o seguinte: ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Ele está falando do templo. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus falou: vocês estão olhando esse templo aí? Achei maravilhoso? Vai cair. Agora, um tempo depois, no Monte das Oliveiras, onde eu também estive, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular. Aqui, quando eles mostraram o templo para Jesus, tinha uma multidão.
Agora eles estão em particular. Deixa eu te falar um negócio aqui interessante. Discipulado é em particular. Amém? Não dá para discipular toda a igreja. Discipulado é no particular, é mais próximo. Se aproximaram dele os seus discípulos em particular e lhe pediram 2 pontos. Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Os discípulos fazem 3 perguntas para Jesus em uma. 3 perguntas obedecidas. Dize-nos, quando sucederão estas coisas? Primeira pergunta. Que sinal haverá da tua vinda? Segunda pergunta. E da consumação do século, no fim de tudo? Terceira pergunta. 3 perguntas em uma. Estou certo ou estou errado? Amém? E essas 3 perguntas são importantes, porque olha o que Jesus vai falar. Versículo 4. Ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Jesus estava preocupado em que não enganasse a igreja, não nos enganasse. Vede que ninguém vos engane. Versículo 5. Porque virão muitos em meu nome. Só para te situar, já existem no mundo catalogado mais de 50 homens que declararam que são Jesus. Aqui no Brasil você conheceu um que era até engraçado, que é o de Henry Cristo. E Henry Cristo, que usava uma coroa de espinho de borracha, né? Lá no México tem um que ele se auto-intitula Jesus, ele diz que ele é o Messias. Mas isso é Bíblia. Muitos virão em meu nome dizendo que eu sou Cristo, e enganarão muitos, tem muitos seguidores. E certamente ouvireis falar de guerras. Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, estamos em vias da terceira, mas antes disso nós tivemos a Guerra da Inglaterra contra a Argentina, por causa das Ilhas Malvinas, tivemos a Guerra no Iraque, tivemos o Afeganistão, tivemos a Croácia, sérvios e croatas, e agora, ultimamente, nós temos Rússia contra a Ucrânia, que tem um presidente judeu. Então, e temos rumores de guerra. Tem a China que está se envolvendo, tem, toda hora está lançando um míssil balístico, tem aí o Brasil que está meio, em cima do muro. Mas tudo isso, Jesus falou. Agora eu te pergunto, chama a gente doido. Está falado aqui, está na Bíblia ou não está? Se você trazer para cá, se você entender, interpretar, está ou não está? Está tendo guerra ou não tem? Ou não está? Tem rumores de guerra? Tem. No Brasil, aqui há pouco tempo atrás, a gente teve uma coisa que jamais não era visto. Tivemos aí o povo ficou enfurecido. Amém ou amém? Oi? Pandemia. Amém? Aí já é peste. Jesus falou, ele fala para os discípulos, ele vai falando, olha, guerras, rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ou seja, tudo isso que está acontecendo não é o fim. Nós temos, como o irmão lembrou, na questão da peste, pandemia, ebola, tem aí HN1, tem sabe, a gripe do frango, a gripe aviária, né? E tem, a gente, cada dia a medicina, eles descobrem uma doença nova, e tem teste, amém? Malária, né? Tá tudo aí, as pestes estão aí. E uma das coisas que a gente tem que entender é o seguinte: isso tudo está conectado com a volta de Cristo. Está tudo conectado com o que Jesus falou. A gente não pode ficar alheio. A gente não pode ficar achando que não vai acontecer. Vai acontecer. O problema é que as igrejas pararam de pregar a verdade, pararam de pregar o que Jesus falou, porque isso aqui tem que ser, é necessário que a gente pregue. É agradável? Não é agradável. Não é. Essa pregação não é agradável. Não é uma pregação para amaciar o ego, porque eu estou falando aqui do fim. Eu estou falando aqui da volta de Jesus. Eu estou falando daquilo que eu acredito, lá no fundo, no âmago da minha alma, lá no até tutano. Tão certo quando vive o Senhor, Jesus vai voltar. Ele está voltando.
atrás, saiu um artigo na internet, e é verdadeiro, um artigo verdadeiro. Vocês já ouviram falar de um telescópio que foi até aposentado, não sei se foi aposentado já, eu não sei a pronúncia direita dele, eu vou tentar, é um Hubble, alguém já ouviu falar dele? Esse telescópio, ele está no espaço, e ele tirou uma foto, e quando a NASA revelou essa foto, ela fotografou uma cidade dourada, flutuando no espaço, em direção à Terra. Não é conversa fiada, não. A NASA, ela revelou a foto de uma cidade dourada, vindo, flutuando, vindo. Vai ler Apocalipse que você vai ver. Ela está vindo em direção à Terra. Amém? Agora deixa eu falar um negócio para você. Olha, vamos seguir o texto. Onde que eu parei? Eu parei no 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tem acontecido isso? E haverá fomes. Turquia tem vulcão entrando em erupção, galera. Vulcão entrando em erupção. Fome e terremoto, guerras, rumores de guerras, pestes, fomes e terremotos. É o que Jesus falou que é o sinal do fim. Está acontecendo? Então deixa eu te perguntar, eu estou pregando mentira? Eu estou pregando besteira? É invenção minha? A gente pode constatar que está acontecendo? Então a profecia é verdadeira. Amém? Porque tem uma coisa que você tem que entender. A gente, o nosso racional não quer acreditar. Nosso racional não quer acreditar. O mundo não acaba, que acaba as coisas. Não, o mundo vai acabar. Haverá um momento em que o céu vai rachar no meio, vai abrir, e vai aparecer um arcanjo tocando uma trombeta semelhante a essa aqui, um chofar, um chifre de carneiro. Esse arcanjo vai tocar essa trombeta, e quando ele tocar, vai ser o momento em que Jesus aparecerá nos céus, e ele vai fazer o seguinte: ele vai separar os bodes das ovelhas, ele vai separar o joio do trigo, ele vai separar o pecador praticante daquele que se lavou no sangue dele. Amém? Aquela pessoa que procurou viver em santificação, não é que ela viveu, não, eu sou santo, não, ela lutou contra o pecado, ela venceu, cada dia ela se lavou no sangue de Jesus, ela buscou a cruz, ela buscou o Senhor. Essa pessoa vai subir. Amém? Isso vai acontecer. Mas o que o inimigo tem tentado? O inimigo tem feito aqui, ó, ele tem tentado entorpecer a mente do povo. Deixa eu falar um negócio para você, dentro dessa pregação, dentro dessa ministração, você sabe o que mais falta na igreja hoje? Mestres. Mas não é para falar, não, eu sou bacharel em teologia, eu sou doutor em demonologia. Não é isso não. É para ensinar o povo a separar o santo do profano. É ensinar o povo que o céu nos espera se a gente viver em santidade. É ensinar o povo que no céu não entra bagagem. No céu eu tenho que estar dentro dessa palavra. Se eu não estiver dentro dessa palavra, não adianta, eu não vou conseguir entrar. É para ensinar o povo que tem que haver perdão, tem que haver renúncia, tem que haver santificação de fato. Ensinar o povo que as famílias têm que se reunir, tem que desligar a TV e tem que comer o cordeiro. O que é comer o cordeiro? É ler a Bíblia em família. Amém? Fazer um mini culto. Se encher de Deus. Amém? Tem casas, e não estou julgando, eu como pastor, eu estou falando o que eu sei. Tem casa que a Bíblia está aberta, só no Salmo 91 e no 23. Por que você sabe? Que a página está amarela. Amém ou amém? Diga comigo, ai Jesus, me ajuda. Nesse tempo,
muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão, versículo 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso é sinal da vinda de Cristo. Deixa eu perguntar para você: tem muito falso profeta? Sim ou não? Tem ou não tem, meu irmão? Agora você vai perguntar: apóstolo, o que é um falso profeta? O que caracteriza um falso profeta? Como eu vou reconhecer um falso profeta? Ele não prega a cruz, ele não prega Jesus morto e ressuscitado, ele não tem fruto. Jesus falou: você vai reconhecer um falso profeta ou um profeta de verdade pelo fruto. E que fruto é esse? Almas. Primeiramente, a vida dele no altar, o dela. A vida do profeta tem que estar no altar. Em segundo lugar, tem que ter fruto. Fruto de amor ágape. Ele tem que ter fruto na casa dele. A mulher dele tem que falar: isso é homem de Deus. O marido dela tem que falar: essa profeta é mulher de Deus. Os pais têm que falar sempre dos filhos: esse profetinho aqui é de Deus. Tem que ter testemunho primeiro junto à família. A família tem que ver em você o cheiro de Cristo, o brilho de Cristo. A família tem que olhar para você e tem que falar assim: olha, esse meu marido, essa minha esposa, esse meu filho, esse meu familiar tem o cheiro de Cristo. Eu vejo Cristo nele. Amém? Mas aqui Jesus está falando que o sinal é falso profeta. Ou seja, tem um monte de falso profeta, um monte enganando a muitos. Mas por que enganando? Porque as pessoas que são enganadas não estão aqui. Deixa eu falar um negócio para você: falso profeta não quer que a igreja leia a Bíblia. Falso profeta não quer que a igreja leia a Bíblia, porque a Bíblia te revela a verdade. A Bíblia te revela quem é Cristo. A Bíblia te revela o que você pode e não pode fazer, gostando você ou não. Amém? A Bíblia ela cura a nossa alma. Diga comigo: Jesus está voltando. E por se multiplicar a iniquidade, o amor, deixa eu falar para você um negócio aqui, ó. Esse amor que está falando aqui no versículo 12, não é o amor eros, não, que é o amor de marido para esposa, não é o amor filéu, fraterno, que é o amor de irmão, entre irmão de sangue e entre as pessoas ao redor. Não, esse amor aqui é amor ágape, o amor de Deus. Amém? Jesus está falando aqui, ó, e por se multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade? É um pecado repetido. Iniquidade, deixa eu fazer uma pergunta. Você já machucou o dedinho? Quem já machucou o dedinho aqui? O dedinho mindinho? Você machucou, acabou de machucar. Se tiver uma quina, você não bate de novo? Não vai doer? Muito. Ou então você tem uma ferida, você vai machucar em cima daquela ferida. Isso é iniquidade. A iniquidade é um pecado repetido. O pecado, ele é igual a ferida. E aí a iniquidade é quando você insiste naquele pecado e ele vira gangrena, fica sangrando, fica podre. É isso que é iniquidade. Apóstolo, eu pequei, pediu perdão. Jesus lava seu pecado, não vá pecar de novo. Mas a iniquidade é um pecado repetido. Então Jesus está falando aqui, ó, e por se multiplicar a repetição dos pecados, o amor se esfriará de quase todos. Sabe por quê? Deixa isso ser normal. Jesus está falando para a igreja, não é para o mundo não, porque o mundo jaz no maligno. O mundo está perdido, o mundo só a não ser que busque Jesus, e nós queremos isso. Mas o que Jesus está falando ali é o seguinte: é que as pessoas não estão ligando, se importando se vai repetir o pecado ou com os que estão pecando. Deixa eu falar um negócio para você. No momento que você senta na cadeira de uma eclésia, de uma igreja, no momento que você é iluminado por essa palavra, meus Deus, você é responsável por uma alma que se perde. Apóstolo, mas eu não sou pastor, eu não sou bispo, eu não sou apóstolo, eu não sou missionário. Você é crente, você é servo, você é portador da mensagem que salva, você tem autoridade, você tem o dever de falar para a alma que está
ainda passos largos para o inferno. Se converta. Tem um céu a ser conquistado, um inferno a ser evitado. Jesus te ama. Porque foi assim que eu fui convertido. Eu tenho tempo. Lá nos idos dos anos 90, um homem muito arrogante entra na igreja. E ele estava cansado, ele foi buscar uma palavra, ele queria mudança. E naquele dia, esse homem era muito importante. Ele foi reconhecido pelo líder espiritual, pelo pastor. E naquele dia, o pastor falou: eu vou pegar o meu melhor sermão. E o pastor pregou um sermão que alegrava o coração. Aquele sermão que sabe, você sai da igreja, mano, eu sou a única pessoa que Deus ama. E ali, aquele homem, ele estava ali quase da metade para trás da igreja, porque quem chega na igreja geralmente senta lá atrás, né? E ele sentou e tinha atrás dele tinha um ancião. Quem sabe o que é ancião? Uma pessoa velha, né? Vivida, de cabelos brancos. E essa anciã velhinha, dona Márcia, minha irmã, ela ficava só falando atrás nas costas desse homem, todo mundo de pé, e ela orando: Deus, salva esse miserável. Mas ela, assim, estava de costas, ele para frente e ela aqui, e a velhinha o tempo todo: Deus, salva esse homem miserável, pecador, esse homem está precisando de uma operação de milagre, está precisando do Senhor, livra ele do abismo, meu Deus, toca no coração dele, tira ele das trevas que ele está vivendo, muda a história dele, salve esse miserável, Senhor. Aí no final, o pastor fez o apelo, ele foi o primeiro a ir lá na frente. Quando ele chegou na frente, ele aceitou Jesus, e o pastor desceu do altar, falou assim: meu irmão, tinha uma dúvida minha aqui. Pois não, pastor? Qual parte do meu sermão te comoveu para você aceitar Jesus? Ela falou: pastor, do seu sermão nenhuma parte, mas tinha uma velhinha atrás de mim que estava falando tudo que eu estava passando, tudo que eu precisava ouvir. Ela ficou o tempo todo dizendo: Jesus, salva esse miserável, esse pecador, livra ele do abismo, ele precisa de um operar do Senhor na vida dele. E aquela palavra daquela velhinha entrou em mim, porque eu realmente era um miserável. Por isso que eu estou aceitando Jesus. Amém? A palavra que salva é aquela que fere, aquela que entra como espada de dois gumes e divide juntas e medulas, alma e espírito. Aquela que, onde Jesus olha nos nossos olhos e fala assim: se arrependa, pecador, porque eu te amo. Eu não quero que você arda no fogo do inferno, eu quero que você more comigo no céu. Amém? Deixa eu falar um negócio para você. A Bíblia diz que do dia e hora ninguém sabe. Mas eu vou falar um negócio para você. Esse pode ser o último culto que nós fazemos na terra. Eu vou te falar um negócio aqui. Com todos os anos que eu sirvo a Deus, com tudo que eu já vivi na presença do Senhor, Jesus nunca esteve tão próximo de voltar para a igreja para buscar sua noiva do que nesse exato momento. Ele pode voltar agora. E vai ser uma briga escandalosa. A gente vai subir. Você pode dizer Maranata? Só que eu quero falar um negócio para você. Versículo 13 diz o seguinte: aquele que perseverar até o fim, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Nós temos só até. Eu deixei o 14 de propósito. Você sabe qual é? Por que Jesus não voltou ainda? Eu vou usar a minha prerrogativa hoje. Eu sou bacharel em teologia. De verdade. Não fiz cursinho de 2 anos, não. Eu sou bacharel em teologia. Eu vou falar um negócio para você. A Bíblia desemboca em Cristo, converge em Cristo.
Eu vou falar um negócio para você. Podem querer inventar, mas a hermenêutica, a homilética e a exegese do texto, elas convergem se elas combinam, elas concordam entre si. Sabe por que Jesus ainda não voltou? Porque a igreja está dormindo. Porque a igreja está preocupada com coisas dessa vida. Porque a igreja está vivendo em rancor e falta de perdão. Porque a igreja está vivendo como se fosse uma atriz, um ator, está vivendo na hipocrisia. Porque as pessoas não estão dispostas a dar verdadeiramente o seu sangue, o seu tudo, a se doar pela causa do Mestre. Jesus ainda não voltou ainda porque a noiva dele está preguiçosa. Apóstolo, é muito pesado isso que você está falando nesse domingo para mim, apóstolo. Prova para mim. Olha aqui o versículo 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o... Aí eu vou te perguntar: o evangelho já foi pregado em todo mundo? Por que não? Porque senão Jesus já teria voltado. A Bíblia não mente, ela é a verdade. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Pastor, que foi obreiro junto comigo, chegou numa cidade no Nordeste, lá no Rincão Nordestino, no Ceará, e eles saíram pregando folhetinho bíblico. O que é esse folhetinho? Acho que até tem aí. E ele chegou no povoadozinho entregando. Aí ele chegou para uma pessoa e falou assim: vem cá, você conhece Jesus? A pessoa falou para ele: não mora ninguém com esse nome aqui. Uau! Sabe quem que eles conheceram lá? Cícero. Jesus não. No Brasil. Ajuda, Jesus. Agora imagina ali fora. A Europa, que um dia foi evangelizada, onde houve a reforma protestante, agora as igrejas viraram balada. As igrejas morreram, virou balada. O inimigo está querendo impedir o avanço da igreja. Só que, diga comigo assim: eu sou culpado e responsável por Jesus ainda não ter voltado. Só para eu terminar, o que a Bíblia diz? O próprio Deus diz o seguinte: não lhe agrada a morte de um ímpio. Diz ou não diz? Mas ele diz, olha que tremendo, olha o perigo de se santificar. É preciosa para mim a morte de um justo. Olha para você ver, entenda. Justo não morre, gente. Justo muda de casa. Não me agrada a morte dos ímpios, de um ímpio, do ímpio, mas é preciosa para mim a morte de um justo. Amém? Quem não conhece a Bíblia não entende isso. Porque ele colhe o justo. Olha para mim. Olha para mim. Você está sendo abençoado? Olha para mim. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as. E então, amém? Escola de pés. Por isso que é bom obedecer o Espírito Santo. O fim não chegou ainda por nossa conta, porque ainda tem gente que não conhece Jesus. Pedro não conhecia Jesus. Vormir não conhecia Jesus. Conhecia Pedro Jesus? Não. Conhecia a placa de igreja, né, Pedro? Vormir conhecia Jesus, Vormir? Sabia que ele era maravilhoso assim? Conhecia a dona Márcia Jesus? Assim como
senhora tem conhecido? Conhecia, Gabi? Conhecia o Wesley? Não, nenhum de nós conhecia. Eu também não conhecia. Mas alguém tem que pregar. E um eunuco na carruagem, ele servia a rainha Candace, lá de Etiópia. E ele estava na carruagem, a carruagem tinha cavalos que corriam. E de repente aparece, ele está lendo um livro, um teuco, um rolo, e aparece do lado dele. O que você está lendo aí? Eu estou lendo aqui Isaías 53, mas ele foi ferido pelas minhas transgressões, transpassado pelas minhas iniquidades. Ele está falando de quê? Está falando dele ou está falando de outra pessoa? Não, ele está falando dele mesmo. Você sabe o que significa batizar? Porque Romanos 3,23 diz que todos pecaram, e desses juízes estão na glória de Deus. Mas Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna para quem? Todo aquele, por Jesus Cristo. Você tem que batizar. Como que a gente faz? Precisa de quê? Tem água, tem um poço aqui, ó. Quem que pede que você seja batizado? Então desce aí, você batizou. O eunuco foi embora para a Etiópia salva. Marcos 16,15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda. Quem crer e for batizado será, mas quem não crê, quem é que confirma que você creu? Batismo. Quem crer e for, eu quero ver todo mundo aqui no céu. Amém? Olha para o meu celular e fala para ele assim: ó, chore pelas almas. Primeiro, principalmente as da sua casa. Amém? Um dia uma missionária virou para mim e falou assim: apóstolo, quando eu vou fazer a obra, eu deixo as roupas do meu marido para lá, não coloco comida para ele, ele que se vira. Estou certo que ele está errado. Como apóstolo? Primeira alma que você tem que salvar é da sua casa. Se você não der testemunho de mulher de Deus para o seu marido, como é que você vai levar ele para Cristo? Porque o marido dela é ruim. Como que ele vai querer servir um Jesus que manda a mulher dele deixar ele largado, sem comida, sem a roupa arrumada? Que Jesus é esse? Olha para mim, estou terminando. Eu ainda vou para o monte. Quando me perguntam, você já ouviu isso aqui para ouvir de novo? Quando me perguntam, apóstolo, na sua opinião, quem é o maior evangelista, o maior homem de Deus, o maior missionário da Bíblia? Eu respondo sem pestanejar: é Noé. Mas Noé, apóstolo, Noé, o mundo inteiro ficou alagado, morreu todo mundo afogado, mas salvou a família. Imagina se todo mundo salva a família. Amém ou amém? Então, o primeiro compromisso que você tem, o que a Bíblia diz? Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Sempre começa em Jerusalém. Apóstolo, onde é Jerusalém? Sua casa. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior que o infiel de má fé. Cuida da sua família. As primeiras almas que você tem que converter são da sua casa. Apóstolo, o que eu faço? Seja chato, mas no dia lá, quando estiver na fila dos bodes e a fila dos cordeiros, e os seus parentes estiverem na fila dos cordeiros, sabendo que vai para um lugar de delícias, eles vão olhar para você e vão falar: obrigado que você insistiu comigo, obrigado que você não me deixou ir para aquele lugar lá de chamas, onde o bicho não morre, obrigado por você ter brigado pela minha alma, por você ter me falado desse Jesus, obrigado por você não desistir, obrigado por ter suportado às vezes até querendo te bater, mas você não desistiu de mim. Amém? Aí você vai falar: apóstolo, como é que é isso? Eu ganhei a minha família toda, todo mundo da minha família. Eu fui o primeiro a me converter na minha casa. Uma peste que eu era o pior da casa, porque eu sempre era dos piores. E eu ganhei toda a minha família no joelho. Quando eles ficaram sabendo que eu tinha aceitado Jesus, não, o Sérgio aceitou Jesus, se Jesus é bom, todo mundo foi para a igreja. Eu oro. Se você não tem acesso à sua família, ore. Jesus, salva minha família. Amém? Esse evangelho aí de amaciar o ego,
enganando as pessoas, falando que Jesus não falou, que não está na Bíblia, que a cruz, ela tem que ser leve. Não, a cruz é pesada, e quem quiser seguir Jesus tem que pegar a sua cruz. Tem um monte de gente sofrendo, perecendo. Se você está aqui hoje é porque você é um escolhido. O inferno não é brincadeira. Uma gota d'água lá ajuda. Imagina que lugar. O rico pediu para Lázaro uma gota d'água na ponta da língua, gente. Aqui tem a palavra que salva. Às vezes você vai estar perto de alguém, vai ser a última vez daquela pessoa. Você vai ser a única oportunidade que aquela pessoa vai ter de ouvir uma palavra de salvação. Quantas vezes a gente encontra com alguém, em seguida a pessoa morre, gente. E a gente fica com o coração pesado. Por que eu não falei? Você sente que você tinha que falar algo. Parente. Imagina que dor. Eu perdi um emprego, eu perdi ganho financeiro só para confirmar meu pai. Uma pessoa que serviu os demônios 60 anos, mas com 90 anos aceitou Jesus, com 92 morreu. A única reclamação dele é que a igreja era barulhenta. O centro macumba não, mas foi salvo. Eu vou terminar todo o meu tempo, mas eu quero que você saia daqui com a certeza de que Jesus conta com você, de que vai haver uma mudança no Evangelho. Quem não pregar a verdade, Deus vai tirar dos altares. Deus tem zelo pelas ovelhas dele. Ele não deu o filho dele de balde, não foi em vão. Eu quero que você saia daqui lembrando que tem um céu a ser conquistado, um inferno a ser evitado, e que você não pode deixar sua família perecer. Você tem que abençoar a sua casa. Você tem que fazer igual eu, colocar o dedo no nariz do seu pai, sua mãe. Deus mandou eu fazer isso. Não estou falando para você fazer isso não, mas Deus falou comigo: vai lá que você vai ser o pai. Eu falei: pai, tem um céu a ser conquistado, um inferno a ser evitado. E ele aceitou Jesus. No outro tempo ele tinha que quebrar todos os dentes. Tem que falar para Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Gaste seu tempo ganhando almas, porque quando você chegar lá no céu, Jesus não vai perguntar pelo que você angariou. Ele vai pedir para você abrir a mão e vai perguntar: cadê as almas que eu te dei para você ganhar? Cadê o talento que eu te dei para você transformar em algo? Amém? Ô Senhor, abençoa o meu povo, que nós possamos pregar o teu Evangelho, que nós possamos fazer a obra com amor,